Eu estou fazendo um breve comentário aqui ao Efquetes Trapezis, que são as orações feitas no lugar ou na hora das refeições. Elas começam dizendo: Doxa patrike ioke agiopneumati nenke ike estuseonas toneonon. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Inicialmente, as orações começam invocando a Santíssima Trindade, como é próprio dos ofícios ortodoxos, e já trazem as nossas refeições a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas assim dão às nossas refeições uma bênção trinitária, fazendo da nossa mesa um ambiente trinitário, um ambiente próprio e propício à Santíssima Trindade. Logo em seguida, seguem 3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, e o Pai Nosso, com a doxologia que lhe é própria. Esse é o costume da igreja. Sempre que estamos em um ambiente trinitário, a primeira realidade que vem ao nosso coração é o pedido de misericórdia ao Senhor e a oração como escudos e instrumentos de todo ortodoxo. A oração do Pai Nosso é sempre aquela que estamos recorrendo nos momentos mais especiais em nossa vida. Por isso é tão próprio terminá-la com a doxologia, porque Teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Nesse ambiente trinitário, nessa mesa da Santíssima Trindade, a mesa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde fazemos as nossas refeições no aconchego do nosso lar, o Deus que é invocado e o banquete sobre o qual celebramos precisam ser melhor observados de acordo com essas orações. E por isso me veio à mente falar sobre o que observei nessas orações a respeito do Deus, da maneira como elas invocam o nosso Deus e da maneira como elas descrevem o banquete ou a refeição. Primeiro, vejamos o que elas dizem sobre o nosso Deus. E isso pode ser resumido na seguinte ideia: o Deus que as orações invocam, que essas orações invocam, é o Deus do Antigo Testamento sendo lido cristologicamente ou interpretado cristologicamente. Há uma espécie de Deus do Antigo Testamento cristologizado. Vamos tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Essas orações são, na verdade, orações que os judeus, mesmo antes da Antiga Aliança, faziam. E os cristãos primitivos herdaram essas orações dos judeus. Eram certamente as orações feitas à mesa na casa de Jesus, pela Virgem Maria, por São José, pelos irmãos de Jesus, pela família de Jesus. Eram as orações feitas pelos judeus à mesa.
E os primeiros cristãos então herdaram deles essas orações, que falam sobre Deus, obviamente, na perspectiva do Antigo Testamento. E então é muito comum no Antigo Testamento se falar sobre o Senhor nosso Deus, ou Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, o nome de Deus do Antigo Testamento. Yahvé nosso Deus é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. E a oração ortodoxa, à mesa, que é chamada protu progiematos, a oração antes da refeição, assim se traduz essa expressão protu progiematos. Essa oração, ela inicia com a expressão grega Christeo Theos, que significa Cristo Deus, ou como em uma exclamação, ó Cristo Deus. Portanto, a primeira invocação da oração à mesa é uma oração dirigida, é uma invocação dirigida à divindade de Cristo, a Cristo como Deus. Cristo é tratado como Deus. Exatamente aquilo que estávamos dizendo. As orações dos judeus foram relidas, foram ressignificadas, retomadas pelos cristãos na perspectiva da divindade de Cristo. Não apenas o Pai, o Deus do Antigo Testamento, mas o Filho, o Deus que se revelou na nova aliança, fundando-a em si. Esse é o Deus invocado à mesa dos cristãos. É interessante também que na oração que é feita depois da refeição, a Eucaristia metatu progiematos, a ação de graças sobre ao lado da refeição, ou sobre a refeição. Essa ação de graças, ela invoca Jesus não apenas como Sotir, que é o Salvador, mas também como Christeo Theos Simon, que significa Cristo, o nosso Deus, ou Cristo nosso Deus. Essa expressão substitui literalmente aquela expressão do Antigo Testamento, Yahvé Eloheinu, ou Yahvé nosso Deus, ou Yahvé Deus nosso. Christeo Theos Simon é Cristo Deus nosso, ou Cristo nosso Deus. Então vejam que a oração substitui a palavra Yahvé pela expressão Christé. Christé é Cristo, que é a tradução grega da palavra Messias. Então, Messias, nosso Deus. Assim, as orações à mesa dão a Cristo o título de Messias, mas não somente isso. Revelam um Messias divino, que era o que os judeus não conseguiam enxergar ou não conseguiram enxergar. E agora os cristãos à mesa bendiziam, davam graças a esse Messias divino e não apenas humano, como os judeus acreditavam. Então vejam, primeiramente, o quanto essas orações se dirigem ao Deus Filho como o Deus verdadeiro, o mesmíssimo Deus do Antigo Testamento, que era invocado como Yahvé, mas agora é invocado pelos cristãos como Pai, à semelhança do que Jesus fazia em suas orações, e invocado também como Filho, sendo chamado de Cristo, Cristo Deus, Cristo nosso Deus, Salvador. Essas são as expressões com as quais as orações à mesa invocam
Jesus Cristo para que santifique os alimentos. Agora vamos contemplar a oração Protu Proiekmatos. Oração antes da refeição. A oração diz assim: Christeo Theos evlogison tin vrosin que tin posin ton dulonsu oti agiosi panto tenin que aikeisto seonas toneonon. Amém. Traduzido é: Cristo Deus, abençoa a comida e a bebida dos teus servos, porque santo és em todo lugar, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Contemplem primeiro a expressão evlogison, abençoa. Evlogison tin vrosin que tin posin, abençoa a comida e a bebida. Se pede assim a bênção de Deus sobre os alimentos. E com o restante da expressão todulonsu, dos teus servos, o alimento dos teus servos, então se pede igualmente a bênção sobre os servos que estão ali fazendo a refeição. Segue então a expressão mais significativa da oração, oti agiosi pantote, porque santo és em todo lugar, porque essa expressão evidencia que a santidade de Deus se estende para além da liturgia, do templo, do rito eucarístico e vai até, se estendendo até a casa dos cristãos. E a santidade de Deus, portanto, não está limitada ao templo e à liturgia como na antiga aliança, onde era ali no templo, durante os rituais, que os sacerdotes aprendiam e ensinavam a diferença que há entre o santo e o profano. Agora, na nova aliança, não apenas essa santidade, a diferença entre o santo e o profano são aprendidos durante a liturgia, o rito eucarístico no templo, mas esta santidade que se distingue de tudo que é profano, repleto de iniquidade, de pecados, essa santidade invade a terra e cada recanto do universo, desde que a primeira Eucaristia foi celebrada, ou seja, desde que o sangue de Cristo foi derramado e o seu corpo partido pela salvação do mundo. Esse significado é muito precioso, porque contemplar isso significa perceber à mesa, a cada refeição, as consequências escatológicas do sacrifício de Cristo, que Cristo abençoa os nossos alimentos, o nosso alimento, a nossa bebida, a nossa refeição, mas não somente isso. Na Eucaristia ele abençoa o universo e desse modo essa oração antes da refeição já começa a nos chamar a atenção, já começa a nos introduzir num clima escatológico, já começa a chamar a nossa atenção para o fato de que aquele momento precioso de comunhão que temos juntos em família para participar do pão, do vinho, ou melhor, da comida e da bebida à mesa, esse momento precisa ser visto com olhos transfigurados, olhos que já enxergam a transfiguração do universo operada pela celebração da primeira Eucaristia, onde Cristo, no contexto de uma refeição judaica, estabelece o seu sacrifício
Sacrifício através do qual o mundo inteiro e o universo inteiro seria restaurado, salvo, transfigurado, modificado pela graça, por sua graça incriada. Essa é a contemplação da oração que é feita antes da refeição. Alimentar-se assim, participar de cada refeição nessa perspectiva é algo bem diferente, e por isso comer e beber não é alguma coisa simples ou medíocre para os cristãos. Ao contrário, como dizia São Paulo, o reino de Deus não é comer nem beber, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.